Olá, eu sou a professora de Ciências Leonora. Estou com você hoje, aluno do 4º ano, para mais uma aula de ciências. E o tema da aula de hoje é micro-organismos. Vamos falar aqui hoje da ação dos micro-organismos no ambiente, principalmente no processo de decomposição. Espero que com essa aula você possa conhecer alguns micro-organismos e sua importância para a vida na Terra. Relacionar alguns micro-organismos no processo de decomposição no solo e conhecer sobre a importância do microscópio para identificar os micro-organismos. Você já ouviu dizer sobre micro-organismos? Onde que eles encontram? Como é que nós podemos enxergar os micro-organismos? Então é esse o assunto da aula de hoje. E eu quero começar com você sobre um menino, Juninho. Na hora do almoço, a mãe de Juninho diz: Juninho, vai lavar as mãos para você almoçar. Juninho diz: não precisa, mamãe. As minhas mãos estão limpinhas, veja só. A mãe, ao ver a mão de Juninho, responde: nem sempre, meu filho, você consegue ver os bichinhos que podem estar aí nas suas mãos. Por isso, é preciso lavar sempre as mãos, principalmente após usar o banheiro e antes das refeições. Juninho, sem entender, pergunta: como assim, mamãe? Bichinho nas minhas mãos? Hoje eu quero perguntar para você: você consegue enxergar todos os seres vivos existentes no planeta? Será que realmente tinha bichinho nas mãos de Juninho? O que você acha? As mãos de Juninho estavam limpas ou realmente a mãe estava certa, podia ter bichinhos ali na mão dele? Como você consegue ver os seres vivos que não conseguimos ver a olho nu? A olho nu são nossos olhos normais. Será que todos os seres vivos nós conseguimos enxergar da mesma forma? Ou será que a gente precisa de algum aparelho, algo a mais para enxergar certos micro-organismos? Então, o que são seres vivos microscópicos? Você já ouviu falar em seres vivos microscópicos? É esse assunto que a gente vai tratar com você hoje. Bom, você já sabe que micro-organismos, a palavra nome já está indicando, micro, pequeno, invisível aos seus olhos, é tão pequeno, que você não enxerga com seus olhos normais. É preciso, então, algum recurso, que no caso aí é os aparelhos chamado microscópio, que se usa para ver um micro-organismo. Então, nós sabemos que os micro-organismos, eles estão presentes no ambiente, no ar, na água, no solo, por que não também dentro de nós? Existem micro-organismos por toda parte. E esses micro-organismos são seres muito pequenininhos, muito minúsculos, que você só consegue observar com auxílio de um microscópio. Então, o microscópio é o aparelho que se usa para ver os micro-organismos. Então, muitos micro-organismos que às vezes estão nas suas mãos, que está às vezes no solo, na água que você bebe, no ar que você respira, talvez você não consiga enxergar. Por que que quando chega aquela fruta do supermercado, a mãe vai fazer a higienização daquela fruta? Porque ali tem micro-organismos que têm que ser lavados, que têm que ser retirados para não te causar algum tipo de doença. Então é por isso que nós falamos que a mãe de Juninho fala para ele: Juninho, tem que lavar as mãos antes das refeições, após sair ao banheiro. Então, são práticas que nós devemos ter: lavar as frutas, as verduras, higienizar bem as mãos, para que a gente não venha levar para dentro de nosso corpo micro-organismos que vão, às vezes, causar sérios danos à nossa saúde. Então, esse é o aparelho que você utiliza para ver um ser que você não consegue ver com seus olhos normais. Mas onde é que nós podemos encontrar esses seres tão minúsculos?
Esses seres vivos, eu falei para vocês que vocês podem encontrar na água, no solo, no ar. Então, nós encontramos no corpo dos animais, nas plantas, nós encontramos esses micro-organismos em toda parte. E esses micro-organismos eles participam até mesmo no solo, transformando a matéria orgânica em adubo. Então, no próprio solo, eu já falei para vocês em outras aulas, que existem micro-organismos, fungos e bactérias, que decompõem a matéria orgânica e transformam em adubo. Existem alguns micro-organismos que quero falar com vocês sobre eles hoje. As bactérias, os fungos, os vírus, os protozoários, são micro-organismos que você não consegue enxergar a olho nu. Você precisa do auxílio de um outro aparelho, que no caso é o microscópio. Vamos falar um pouquinho das bactérias. Às vezes você já ouviu a mãe dizer, ou até mesmo a sua professora, ou até você já ouviu alguma reportagem falando desses micro-organismos. As bactérias causam doenças para nós. Será que todas as bactérias causam doenças? Então, nós vamos dizer que aquelas bactérias que causam doenças, nós vamos falar que elas são patogênicas. Patogênicas são esses micro-organismos causadores de doenças para nós. Mas nesses micro-organismos existem os que causam doenças, mas também aqueles que são úteis para o nosso organismo. Que é isso que nós vamos, no decorrer dessa aula, você vai entendendo aqueles micro-organismos úteis e aqueles micro-organismos patogênicos. As bactérias, elas são micro-organismos encontrados nos mais diferentes ambientes. Você pode encontrar bactéria no ar, você pode encontrar no solo, na água, talvez presente no alimento. E você sabia que tem bactéria dentro de nós e que é muito útil para a nossa saúde? No nosso intestino, por exemplo, nós temos bactéria, que constitui a nossa flora intestinal. Essa flora intestinal, ela vai auxiliar no processo, na nossa defesa, ela vai ajudar na sua saúde. E ela é uma bactéria importante. Existem bactérias também utilizadas para alimentos. Você sabia que para fazer o queijo, iogurte que você gosta tanto, utiliza bactérias? Então, essas bactérias são úteis, elas são utilizadas na produção de alimento. Mas existem bactérias que são nocivas, elas são prejudiciais. Então, elas são chamadas, como eu já disse, patogênicas e por isso que você tem que ter uma higienização muito grande com o seu corpo, com o alimento que você vai comer. As bactérias também estão presentes no solo. Eu já falei para você que as bactérias, elas atuam também juntamente com os fungos no processo de decomposição. Ao fazer essa decomposição, essas bactérias também são úteis, são importantes para o meio ambiente. Você sabia, que nós podemos encontrar bactérias no nosso próprio corpo? Acabei de falar para você que existem bactérias que são chamadas patogênicas, mas existem as bactérias úteis, benéficas, que vai colaborar para o bom funcionamento do seu organismo. Às vezes, pode acontecer quando alguém na sua casa esteja com diarreia, que perde essa flora intestinal, o médico manda dar o medicamento para repor aquela flora. Por quê? Porque seu organismo, essas bactérias, elas são úteis. Elas ajudam no bom funcionamento do seu intestino. Então, nesse intestino aí, que existem essas bactérias, que eu falei para vocês que vão compor a nossa flora intestinal. Os fungos é um outro micro-organismo. Os fungos têm micro-organismos você só consegue enxergar com o microscópio. Mas os fungos, ele está aí um pouco nessa exceção, porque tem fungos que nós conseguimos enxergar com os nossos olhos normais. É o cogumelo, por exemplo, que você consegue ver. É a orelha de pau, que é um tipo de fungo que dá muito nas árvores. É o bolor do pão, quando aquele pão fica todo esverdeado. Então, eu vou dizer que os fungos, tem alguns fungos que eu consigo enxergar com os meus olhos normais.
Outros eu preciso do auxílio do microscópio. Então, os fungos, eles vão formar aí um organismo muito importante para o meio ambiente, porque eles atuam no processo da decomposição, eles atuam também na parte de alimentação. O pão, por exemplo, que você come, ele ocorre a fermentação, que é um tipo de fungo. Então, você vê que a gente vai encontrar fungos também em toda parte e que ele é útil tanto na alimentação e tanto também no meio ambiente, quando ele, juntamente com as bactérias, atuam na decomposição de restos de plantas, restos de animais, auxiliando aí nessa reciclagem que a gente diz, que é onde aquela casca de ovo, aquela casca de banana, aquela casca da verdura que sua mãe jogou no quintal, ela vai passar por processo de decomposição que é feito pelos fungos e as bactérias. Então, por isso que a gente fala que eles funcionam como eles fazem a reciclagem na natureza, eles fazem essa limpeza, eles pegam essa matéria orgânica e transformam em adubo para o próprio solo. Mas nós sabemos também que tem os fungos que vão causar doenças para nós. Isso aí, nós temos aulas aí posteriores que nós vamos falar das doenças causadas por fungos, por bactérias, por vírus, por protozoários. Vai vir essas aulas aí que a gente vai tratar sobre isso. Hoje eu quero que você só conheça mesmo os micro-organismos e a ação deles no nosso corpo ou no meio ambiente. Onde é que nós podemos encontrar os fungos? Os fungos, né, esses seres vivos microscópicos, como eu falei para você, muitos deles são visíveis, outros não, mas a maioria você consegue até perceber aí no próprio dia a dia na sua casa, aquela fruta que sua mãe colocou na fruteira e que apodreceu, ela ficou toda verdinha, aquilo ali é um bolor, que são fungos. Eles gostam, né, vivem em lugares muito úmidos, com uma certa temperatura. Quanto mais o ambiente for propício, mais rápida vai ser sua reprodução. Então, os fungos, por exemplo, os micro-organismos, eles precisam aí de um calor, de uma umidade, de uma temperatura para eles reproduzirem. E é por isso que existem fatores aí que aceleram essa reprodução deles quando eles estão em um ambiente propício. Então, esses fungos, eles são encontrados em lugares úmidos, né? Locais, às vezes, com a temperatura um pouco mais elevada. Por exemplo, os cogumelos, você consegue enxergar no solo e principalmente quando aquele lugar, aquele ambiente ali é propício, tem uma certa umidade. E também nós vamos encontrar aí os fungos microscópicos, que são algumas leveduras, que você precisa do auxílio de um microscópio para que você possa enxergá-los. Os vírus é outro micro-organismo que você já ouviu falar demais, porque a gente está aí numa época aí de pandemia, então a gente está vendo falar demais dos vírus. E os vírus, eles são considerados parasitas. Por quê? Porque o vírus, para reproduzir, ele precisa estar dentro de uma célula viva. Então, por isso que eles são chamados parasitas intracelulares obrigatórios, porque eles reproduzem de acordo se eles estiverem dentro da nossa célula. Então, fora da nossa célula, fora do ambiente que não seja propício a ele, ele tende a morrer. Então, os vírus, nós vamos encontrar os vírus também no ar, na água, em vários ambientes. E você pode, para enxergar o vírus, você precisa de um microscópio. Porque o vírus ele não é formado de célula, ele é formado de moléculas. Ele tem até uma controvérsia aí, porque tem cientistas que não consideram os vírus como seres vivos, mas eles estão incluídos entre os seres vivos simplesmente porque eles reproduzem, eles têm um metabolismo, mas eles só reproduzem dentro das nossas células. Então, para que ele mantenha vivo, para ele reproduzir, ele depende de uma célula hospedeira, que no caso aí ou é as células das plantas, ou é as células dos animais, as nossas células. Os protozoários, eles são micro-organismos que vivem também em ambientes aquáticos, terra úmida.
Então, esses protozoários são parasitas que vão provocar aí uma série de doenças nos animais, nos seres humanos, principalmente por quê? Por causa das condições de higiene. Se você não tiver as condições de higiene, as condições básicas, você pode adquirir alguma doença que vem dos protozoários. É por isso que é necessário ir ao banheiro, lavar as mãos antes das refeições, lavar as frutas, as verduras bem lavadas. Então, essa higiene, ela, de certa forma, ela contribui para o seu bem-estar, ela contribui para a sua saúde, porque se você tem essas medidas básicas de higiene, com certeza você não vai adquirir aí esses micro-organismos. Aninha é uma menina muito curiosa e observadora. Nos finais de semana, gosta de andar pelo pomar da sua casa, subir nos pés de fruta, brincar. Sempre observava o pé de goiaba e percebia que muitas goiabas maduras caíam no chão. Na semana seguinte, quando ela voltava ao pomar, observou que as goiabas que haviam caído estavam com aspecto diferente. Coloração escura, manchas, pareciam que estavam apodrecendo. Nesse mesmo momento, Aninha pensou: o que aconteceu com as goiabas que estavam aqui? Por que essas goiabas não estão tão diferentes e não tinham as mesmas características de antes? Eu te pergunto, o que você acha que aconteceu com aquelas goiabas? Você já percebeu isso acontecer aí na sua casa? Já percebeu o que acontece com as frutas na fruteira? E as cascas que você joga fora? E o animal que morreu, que você enterrou? Depois de algum tempo você vai encontrar aquele animal lá? Então, será que quando você percebe alguma casca, algum animal, alguma coisa assim no ambiente, será que ele vai ter aquelas mesmas características de antes? Então, nesse momento, eu quero te convidar para fazer aí na sua casa o experimento que a Aninha fez. Essa é uma goiaba com aspecto bom, normal, e essa é uma goiaba que nós vamos colocar dentro de um recipiente, de um vidro, de um potinho, e você vai observar essa goiaba durante alguns dias. Na próxima aula eu retomo aqui com esse experimento, mas eu quero que você faça isso na sua casa. Pegue uma goiaba, coloca dentro de um vidro, feche e deixe para ver o que vai acontecer. Vamos ver se você vai perceber ter aquela mesma curiosidade que a Aninha teve. Vamos continuar aqui. A decomposição, eu já falei para você que ela vai ser esse processo onde fungos e bactérias, elas passam por esse processo de decomposição, onde ela pega toda essa matéria orgânica, aquelas goiabas que a Aninha viu, de repente, quando ela chegou, aquelas goiabas já estavam apodrecendo, estavam com características diferentes, manchadas, porque ela estava ali no solo, fungos e bactérias já estavam agindo ali para fazer o processo de decomposição. Então, a decomposição é realizada por micro-organismos, fungos e bactérias, e ela vai ocorrer em determinada umidade, determinada temperatura, e por isso que você vai fazer esse experimento na sua casa, nós vamos conversar com ele depois. Quando os fungos e as bactérias, eles alimentam de restos de animais e plantas, esses fungos, de certa forma, eles decompõem essa matéria e essa matéria, esse adubo, vai servir de alimento para o próprio solo. Então, por isso é que elas são fundamentais na natureza. A decomposição ela é um processo natural. E se não fosse decomposição, seria difícil, né, a vida na Terra. Então, os fatores que interferem na decomposição, eu falei para vocês que a temperatura, a umidade, a presença do oxigênio, que vai ajudar, vai acelerar o processo de decomposição. Caso a decomposição não acontecesse, né, se ela não ocorresse aí no dia a dia, o que aconteceria? Os nutrientes, eles não ficariam disponíveis na natureza. Ou seja, essa reciclagem, o que vai para a natureza, ela devolve em forma de adubo que a própria planta vai alimentar, porque o solo ele é rico em nutrientes. A nossa próxima aula, a gente vai continuar com essa aula, o assunto, né, de micro-organismos. Vou deixar aqui algumas atividades para você, você vai
analisar essas atividades, você vai realizar, são poucas atividades, são só 2 apenas, e você vai pegar esse material aí, vai estudar, vai pesquisar, e nós vamos conversar de novo na próxima aula. O nosso próximo assunto é continuidade dessa aula. Até a próxima, até breve, espero que você tenha gostado.